Por isso que a gente conta histórias aqui. Tá? Todos os livros sagrados, praticamente, todos os grandes livros sagrados, tem histórias, tem parábolas, tem metáforas. Por quê? Porque é uma maneira de você se permitir memorizar esse conteúdo. Então, eu sou amigo do Piaçu, eu já trabalho com mudança de hábitos desde 1993, com nutrição celular desde 1995, e já há muito tempo, né, há décadas, estudando programação linguística, agora neurociência. E o doutor Ricardo, ele não é doutor por ser médico, né? Às vezes o médico, eu só conheço dois médicos, amigos meus, que têm doutorado, né? Mas quando ele se forma, ele já é doutor. O doutor Ricardo não. Ele suou a camisa, tá? É mestrado, mas ele já tem um doutorado numa área que muito interessa para nós. São plantas e também química. Por exemplo, tem Uhum. protocolos que a gente cria, inclusive para pré-treino e pós-treino, que você precisa ter condição de assimilar, ou seja, a digestão começa na boca, É, aqui na saliva, etc. Algumas coisas já começa a digerir aqui, vai para o estômago, como a minha mãe fala, né? Seu estômago não tem dentes, então mastiga bem. Aí vai para o intestino e, como o meu amigo Davi Menezes fala, está muito. fora do seu corpo. Ué, Davi, mas se está dentro do intestino, como é que está fora do corpo? Porque ele pode ser eliminado, né? É um tubo, ele pode ser eliminado, então está fora do corpo. Ele só vai entrar mesmo quando passar para o sangue. Tem um processo aí. É por isso que a gente usa também alguns hacks, né? Como o Ricardo gosta de falar, algumas dicas para você não ter vazamento do intestino. Sabia que você pode ter vazamento do intestino? É por isso que tem muitas inflamações relacionadas com isso. Pois é. Tá? Mas, Ricardo, eu, depois dessa breve. E outra coisa, o normal é você fazer o número 2 todo dia, tá? Os iogues dizem que é toda vez que você come. Então, se você come 3 vezes por dia, você faz 3 vezes. Mas todo dia. Então, tudo isso é para a gente funcionar bem e para a gente chegar no tema que é atividade física. Você conhece alguém que malha, a musculação de manhã, às vezes uma caminhada à tarde, uma corridinha à noite, malha bastante, malha mais de 1 hora, e mesmo assim está com aquela barriga saliente ou aquela gordura fora do lugar? Você conhece gente assim? Tá? Diga assim aí no comentário, no YouTube, no Instagram, ou quem sabe no futuro no TikTok. E é isso. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, como é que é isso, Ricardo? A regra é malhe mais que você emagrece mais, não é essa a regra? Esse é o pior de tudo, né? Às vezes a pessoa vai, ganha peso, né? Fica mais cansado, dorme mal, começa a achar que o problema é falta de esforço, né? Porque malha, malha, malha. Eu já vi isso e continuo vendo muitas pessoas que vivem malhando, às vezes vão 2 vezes na academia ou fazem atividade na academia de manhã, aeróbico de tarde e pensam que mais vai ser o que vai resolver a situação, né? E falando um pouco de mim, eu sou Ricardo Hernandes Valdez, sou de Cuba e sou formado em Química e fiz doutorado em Química de Produtos Naturais. Hoje trabalho especificamente com protocolos de transformação corporal, mental e financeira. Ajudo as pessoas, junto com a América, né, e um grupo de parceiros, a transformar vidas. Esse é o nosso propósito de vida e você aqui está nesse momento para aproveitar as informações e conhecimento que toda segunda-feira, 7h30, nós estamos aqui para compartilhar e dividir com você as experiências e resultados. Muita gente também que tem esse desafio, né? De que malha, 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 malha e não sai. Eu me lembro muito de uma história de uma vizinha, né? Onde eu morava, até já falei disso anteriormente, que ela caminhava todos os dias de manhã, e não conseguia eliminar peso, caminhava, caminhava, até que falando com ela, eu falei, expliquei que a situação, né?
E comecei a ajudar ela, e ela começou a eliminar peso, porque às vezes não é fazer em excesso, é saber alguns detalhes que nós aqui vamos estar destrinchando um pouco para te dar uma orientação. Se você já se sentiu assim, comenta aqui nos comentários que já está assim ou já esteve assim, que você vai receber ajuda nossa, não é verdade, América? É verdade. Tá? Inclusive, nos últimos 5 minutos, a gente vai te dizer como você vai identificar que você está treinando demais e como você vai resolver isso. Então, isso é importante, independente da sua idade. Agora, nós falamos principalmente para pessoas como nós, 40 a mais. Sendo que eu tenho 57 anos, já vou fazer aí uns 58. Daqui a 2 anos já estou recebendo algumas gratuidades aqui na minha cidade, aqui no meu estado, né? E alguns xingões, né? Porque graças a Deus, eu no meu portfólio tem uma foto que eu tirei na associação em 2017. Aí eu digo para as pessoas, né? Que bom que eu continuo parecido com aquela Com a foto mesma foto, é? de 2017, né? Que não precisa trocar identidade por causa da foto. Mas falando do nosso tema, Ricardo, o que acontece quando a pessoa passa aí dos 40 anos e continua malhando, ou não tem disposição para malhar, mas vai malhar? Comenta um pouco sobre isso, por favor. Amiga, é que existe uma. Isso é um mito, eu vou dizer que é um mito, né? Que a pessoa pensa e ainda até hoje as pessoas acreditam que o corpo é uma máquina de calcular calorias, entra e calorias saem. Esse é o maior erro que pode se pensar, as calorias. Eu, como químico, sei um pouco disso, né? Elas são importantes para determinar o gasto energético, o nível de energia de uma refeição e um pouco mais. Mas elas não determinam o emagrecimento. Essa, esse paradigma de que você, para emagrecer, precisa fechar a boca, gastar mais calorias e consumir menos, essa matemática não fecha. E eu vou te dizer por quê. Porque o corpo, ele não é um corpo fechado. Ele é um corpo, é uma biologia que tem constante intercâmbio com o meio ambiente e ainda nós temos substâncias dentro do nosso corpo, que são os hormônios, que eles fazem as funções dependendo dessa troca. Então, calorias importam, mas elas não vão determinar o emagrecimento. Nunca, jamais. E eu vejo isso com muitos profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas, pessoas que falam isso. Você deve fazer o déficit calórico. E já existe comprovação científica, existem vários estudos que fizeram, um par de gêmeos fizeram isso. Um fez uma alimentação alta em calorias, mas com alta densidade nutricional, e outro alta em calorias, ou seja, a mesma quantidade de calorias, mas pouca densidade nutricional. O daqui eliminou mais peso que o daqui. Teve até redução de medidas que o daqui. Olha, eu vou explicar, porque tem gente que está acompanhando a gente toda semana, tem gente que não está acompanhando a gente toda semana. Sim. Densidade nutricional, imagina o seguinte: você já comeu, eu já comi muitos. Você já comeu ou você já viu um brigadeiro, certo? Deveria ser desse tamanho, certo? Tamanho de uma peteca de uma criança, um pouquinho maior, tá? E você já viu uma maçã. Uma maçã tem a mesma quantidade de calorias de um brigadeiro pequeno. Só que, como o Paul Zane Pilsen me perguntou há 25 anos atrás, digamos que você adore maçãs. Quantas maçãs você consegue comer? Ah, eu quero uma. E depois? Ah, eu quero mais uma. E depois? Será que você come 3 maçãs? Mastigando? Mastigando bem? Sorvendo lá a maçã? Degustando? Curtindo a maçã? Será que você come 3 maçãs?
pode ser que você consiga, mas você já não está com fome. Tá? Aquela quantidade de informação, que a gente fala que o alimento tem informação, de fibras e nutrientes, já vai dar uma segurada. Agora, eu já comi no último aniversário que eu fui, na verdade foi um casamento, 3 brigadeiros. Dá para comer até mais, Tá? E eu só não comi mais porque eu, eu porque lembrei. você já tem consciência do que acontece quando você come demais. Tá? Então, gente, isso que é densidade nutricional. É, Claro, tá? Tem coisas. Aliás, desculpa. O brigadeiro ele tem baixa densidade nutricional. Tem muita isso, caloria, mas ele muita tem caloria, pouco muita nutriente. energia. A maçã, ela tem calorias compatíveis, e você não pode viver de maçã, tá? Não dá para comer só maçã. Ela tem calorias compatíveis, mas ela tem uma densidade nutricional muito mais alta. Agora eu vou É, deixar o Ricardo continuar. E você tem mais uma história para contar. O Amilcar também come brigadeiro. Gente, se é, eu é. não fosse pecador, eu acho que eu virava santo, tá? Porque O a gente detalhe está aí. é normal, tá? Vai ter agora, quinta-feira à noite, lá no Panamá, já fui convidado para um banquete para o pessoal. É, Então, eu vou. é. Mas o detalhe está aí, amigo, que as pessoas às vezes, por se guiar nessa matemática das calorias, elas caem em uma armadilha porque não sabem onde está a nutrição. A nutrição, o que interessa para o corpo, ele não tem receptores de calorias, ele tem receptores hormonais, de informação, de nutrientes. As células do rim, elas precisam de quê? De sódio, potássio, magnésio. O coração precisa de quê? De sódio, potássio, magnésio, cálcio. Então, e vários nutrientes, não de calorias. Então, o que entra, o alimento que entra, ele precisa ter uma qualidade para identificação das células, nutrientes, para então ser transformado no que interessa para a resposta metabólica, ou seja, a resposta do corpo nas funções. Com o tempo, o que acontece é que, principalmente depois dos 40, todos esses hormônios, acontece uma mudança hormonal e várias coisas mais que o corpo não está preparado para continuar recebendo a mesma quantidade e o mesmo alimento como o brigadeiro. Quando temos 20 anos, a gente consegue, porque é um corpo jovem, uma máquina que está queimando energia, mesmo entrando, está queimando, mas com o tempo essa máquina vai se desgastando, porque isso é um processo biológico, senescência, ou seja, envelhecimento da máquina. Não é da mesma forma. Hoje mesmo, eu tenho 55 anos, vou fazer 56 anos. O que eu comia antigamente, com muito prazer, hoje eu não como da mesma maneira. E aí entra o detalhe que a Michael falou. O que comer, quando comer e por que comer. E é isso que nós ensinamos às pessoas, porque o corpo começa a responder de forma diferente a esses estímulos com o tempo. Então, não tem uma resposta igual durante todo ao longo da vida. Há uma redução da massa muscular, e isso é um detalhe que é importante para o emagrecimento. Muita gente se focaliza na redução de peso e essa é uma falha do processo de emagrecimento. Não é perder ou eliminar gordura ou perder peso. Aumenta a massa muscular, porque com o tempo, a partir dos 30 anos, todos nós perdemos em média até 1% de massa muscular por ano. Aos 10 anos é um grande, ou seja, quando seja 40 anos a mais, é mais, 50 a mais. Então, há uma menor recuperação do corpo, as alterações hormonais, o sono é afetado, maior sensibilidade a estresse, ou seja, as pessoas vivem com mais estresse ao longo dos anos, principalmente 40 mais. Então, tudo isso é um conjunto de parâmetros, eu diria, de pilares que precisam ser ajustados. Lembra os 5 pilares? Eu sempre vou falar disso. Sono, alimentação, atividade física, estresse e hidratação. E tem um sexto que a gente sempre comenta, que é a comunidade. Você se rodear de pessoas que vão na mesma direção do objetivo que você deseja
é muito importante e faz diferença no processo de emagrecimento. E, Ricardo, olha, você já começou a falar o que acontece com o pessoal 40 a mais. Tá? Então faz aí essa listinha. A lista, na verdade, é enorme, tá, gente? É, Mas faz aí uns 3 ou 4 coisas que acontecem depois que a gente completa 40 anos. A mais famosa é que a gente perde massa muscular. Imagina agora com as pessoas ou sedentárias ou tomando esses remédios modernos, né, mas que acabam influenciando nisso. Mas fala aí, em relação disso com exercício, né? Então, eu não posso fazer um volume de musculação. Na verdade, até poderia, tá, gente? Mas eu tive algumas lesões, então hoje não é recomendado que eu faça o volume de musculação que eu fazia 20 anos atrás. Tá? perfeito. Eu amiga, tenho uma pessoa que eu conheço, que eu acompanho e que ela faz exercício todos os dias. Mas chega um dia que ela está cansada e eu falo, oh, você precisa descansar. Por quê? Porque o excesso de exercício não é que se você precisa emagrecer, precisa fazer mais exercício para emagrecer. Não, pelo contrário. Você precisa pensar no sono, na recuperação e, de preferência, saber qual tipo de treino vai fazer. De preferência, mesmo 40 mais, acima de 40, de musculação, ou seja, exercício de força. 70% do treino deve ser de força e 30% de cardiovascular para resistência aeróbica, ou seja, para ter a força de pulmonar, né, cardio, né? E muita gente faz o inverso. Eu vejo que se matam correndo, se matam na esteira, fazem muito cardio, e aí isso faz um efeito contrário no corpo. Estressa mais o corpo, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse cortisol alto vai afetar o emagrecimento. Então, qual é a ideia disso? Não é aumentar a carga de estresse com um aumento do tipo de exercício, ou com os dias, todos os dias. Eu que recomendo sempre, prioriza a musculação e o descanso. Treinar 2 ou 3 dias, dependendo do tipo de treino, e descansar o quarto. O quarto pode fazer uma caminhada, natação pode ser, bike de leve, não precisa se matar, porque precisa um descanso. E sempre o que nós recomendamos, com um profissional vai ser melhor, porque sozinho você não tem a capacidade de avançar e ver os detalhes durante o processo. Muita gente aumenta a carga de peso. Eu mesmo estou em um processo de aumento de massa muscular. A minha transformação hoje é outra. Não é emagrecer, é aumentar a massa muscular. E eu preciso observar as cargas que eu estou fazendo, porque se eu passar do que eu consigo, mesmo que esse é um dos pontos importantes para aumento de massa muscular, estímulo do músculo e proteínas, injeção de proteína, que esse é o tema que a gente vai falar na próxima live, vai ser esse, né? Então, se eu errar aqui na carga, eu posso falhar, posso ficar mais cansado, posso ficar inclusive até morto e vou fazer o efeito contrário. Não vou ter o resultado. Tanto para aumento de massa muscular como para emagrecimento. Então, são detalhes que você precisa observar para avançar no seu objetivo. Né? Sempre é bom entender isso, porque as pessoas não estão prestando atenção nesses detalhes. E priorizar musculação e proteínas. São detalhes pequenos, mas fazem diferença. Eu vou promover uma coisa, eu não sou dono de academia, tá, mas eu vou promover uma coisa. Inclusive, você pode ir lá na minha amiga Priscila, no Spa da Alma. Por que eu digo não? Porque lá foi que estão tratando o meu cabelo e eu pago, tá? Esse tratamento. Mas eu sou tão bem tratado, né, que quando a gente é bem tratado, a gente retribui. Então lá você tem um tipo de personal que custa muito pouco. Você tem na sua cidade, você tem no seu bairro. Sabe o que é? É fazer pilates. Então, se você está sedentário, considere fazer pilates. Por quê? Porque a cada tantos minutos, né, você vai fazer uma série de exercícios lá de pilates, você praticamente tem um personal te olhando.
Então vai ser de acordo com a sua idade, com a sua capacidade, com o seu desenvolvimento no Pilates, que você vai fazer aquilo. E, não sei qual é a sua cidade, dependendo da cidade, um personal custa de 100 a 200 reais, né, por aula. Sim, é. Então, lá o Pilates custa muito menos. Então, estou promovendo o Pilates porque ele é um exercício de força. Então, se você tem 80 anos, 90 anos, e você ainda tem mobilidade, você pode fazer Pilates. Ah, mas tem pouca força. Então, faça Pilates. Ah, eu sou É. sedentário. Então, faça Pilates. Pilates eu não sou educador físico, tá, gente? Mas é o único exercício que eu conheço que você fazendo 2 vezes por semana, você consegue ver resultado. Consegue. É incrível. Então, faça Pilates. Mas olha só, para o pessoal começar a anotar. Então, você vai se alimentar melhor e fazer exercício de força para combater uma das coisas que é a perda de massa muscular. Massa Mas, muscular. como um mentorado meu no sábado disse, eu fui fazer musculação sem o meu personal e eu exagerei. Eu estou aqui morto. Foi Exato. exatamente o que o Dr. Ricardo falou. Então, o que acontece? Eu tenho esse meio fenômeno. Se você me der peso, eu vou levantar. Mas depois eu estou com dor. Tá? Então, é muito bom para você se conhecer ainda mais. Então, eu não faço, é o meu estilo, tá? Eu não faço até a FAR, etc., porque se eu não tiver personal. Porque senão, para mim, tem alguns efeitos. E outra coisa, já é uma historinha. Há 5 anos atrás, eu tinha mais ou menos 52 anos, eu já estava fazendo normal, né? O meu treino, eu fazia natação e fazia outras atividades. Então, basicamente, eu tinha atividade 5 vezes por semana, sempre. Aí minha esposa contratou um personal. Aí negociando com ele, disse, não, então fica esse preço, que não era baixo, fica esse preço, só que eu e meu esposo. Aí ele topou, porque para ele não ia fazer muita diferença, né? Ele ia ter 2 alunos e a minha esposa é bem light na atividade física. Só que depois de uns 6 meses ela desistiu. O ritmo é diferente. Esse é um ponto também, que às vezes uma pessoa pode ter um treino, o mesmo treino, e não tem nenhum problema, a recuperação é boa, e outra pessoa pode ter o mesmo treino e ficar cansado. E aí precisa observar, a parte de observar é importante. Quais são os sinais que vão detectar ou determinar que a pessoa está exagerando no treino? Cansaço constante. Se você treina, não, e vê que está cansado, essa é uma das pessoas que eu estou acompanhando, que ela treina todos os dias e chega um dia que ela não consegue mais. E ela diz, Ricardo, eu estou cansada, não consigo. Precisa descansar, o descanso é importante. Se está com um sono de má qualidade, como falamos anteriormente na live anterior, se você não assistiu, assista. Sono ruim, isso está dizendo que o treino não está adequado, precisa personalizar o treino. Se falta disposição, é mais um sinal. Se tem dores frequentes, dores nas pernas, não consigo. Não é aquela frase, como é? No pain, no gain. Isso de sem dor não há ganho. Não existe isso. Vai doer, mas precisa saber dosar essa dor. Se é uma dor de crescimento ou se é uma dor de regressão no processo que você quer, que seria aumentar. O foco principal para emagrecer e para aumentar a massa muscular é aumentar a massa muscular. Não é ter dor, eu tenho dor, está funcionando. Não, não é bem assim. Se tem uma compulsão alimentar, se você treina, acredite, o corpo ele pede energia, pede alimento. Ele está te dizendo, me dá o que eu preciso. Agora, você dá o alimento errado e ele vai continuar com esse alimento errado e você não vai avançar e tem dificuldade para perder gordura. E isso que acontece. Olha, entrou o mais especialista em emagrecimento, o Dr. Hélio Nazário, se você é da região dele, vá lá, que ele sabe tudo e tem resultado. Também é como nós, já tem alguma experiência de vida, tá? Tem alguma idade, e você vai ver lá o físico dele. Mas olha, terminando a história lá do personal, a minha esposa desistiu e eu continuei. E aí, o que aconteceu? Lembra que eu treinava 5 vezes por semana?
O personal ia 3 vezes por semana. Então eu passei a treinar todos os dias da semana. E na sexta-feira eu tinha natação e musculação. Qual foi o resultado? O resultado foi quando eu sentia que a coisa não ia bem, quando eu tive coragem de dispensar o personal, e eu comecei a treinar só 6 vezes por semana, e não 8 ou 9 vezes, né? Porque às vezes eu treinava a musculação e mais alguma coisa, eu ganhei massa muscular. Viu que paraste a musculação e ganhaste massa muscular? É porque eu fiz sono, tá? E descanso. Olha que incrível. Lembre-se, eu não estou dizendo para você dispensar o seu personal, nem para você não treinar. Mas lembra, eu treinava às vezes 9 vezes por semana. Aí já é demais. Tá? O nosso trabalho intelectual, etc., de criar essas lives e atender os clientes, ele é intenso. Então, Ricardo, para fechar, tá? Eu queria que você desse aí algumas recomendações, quais são os sinais do overtraining, do excesso de treinamento, e falasse da nossa próxima live, por favor. A pessoa precisa, todos nós precisamos entender que é um conjunto de vários pilares. Nossa saúde está norteada por vários pilares. Os 5 mais importantes, e eu sempre vou reforçar isso, é a ingestão de água, o sono, gerenciamento do estresse, alimentação e atividade física. Como nós estamos falando de atividade física, você precisa entender o seu corpo. Saber observar o que acontece com o teu corpo se você está indo na direção do que você, do seu objetivo, da sua meta. Aí entra a questão que nos últimos dias e nos últimos tempos estamos falando sempre para os nossos clientes e alunos. Pense em 3 coisas. Qual é o motivo que você tem para fazer o que você quer? Qual é o objetivo, ou seja, a meta que você quer alcançar? E ter foco para isso. Com essas 2 coisas em mente, a terceira precisa estar alinhada e com o quê? Com um programa que te permita fazer isso. E aí entra o que nós sempre recomendamos. Se você está perdida ou perdido e não sabe por onde começar, e isso acontece, já aconteceu comigo, de não saber o que fazer para o treino e quero fazer mais coisas, não é fazendo mais treino que você vai emagrecer. É tendo um direcionamento. E é nisso que nós temos programas de transformação corporal que ajudamos as pessoas em 90 dias a que ela... Pedimos para a pessoa, fica conosco 90 dias. Que em 90 dias você vai ter a mudança, vai ter a adaptação de novos hábitos para ter o parto em 9 meses, que seria já as pessoas vão dizer, você viu fulana como está? Essa é a frase que você precisa ouvir. Então, um pouco para fechar. Precisa entender o corpo, observar o corpo, saber o que dar de alimento para o corpo, saber qual é o treino específico, controlar o sono, o estresse e estar com um grupo de pessoas que te levem a esse objetivo que você quer. Nós temos desafios e se você quiser participar de um dos nossos desafios, é só comentar aqui desafio, que nós vamos entrar em contato com você, América ou eu, para te colocar em um dos desafios simples, 21 dias. A cada 21 dias, todo mês, estamos fazendo esse tipo de desafio. É uma oportunidade única e você ainda vai ganhar grátis uma avaliação, uma mentoria de tudo que nós falamos um pouco mais minuciosamente para te ajudar a iniciar essa transformação. E te esperamos no próximo. Como hoje falamos de exercício físico, nós vamos te mostrar o que comer antes e depois do treino. O que fazer com a alimentação? Quais são os alimentos? Qual é o estilo de alimentação que deve ser personalizada para você? E você vai entender isso. E se você se identificou, comenta aqui o que você achou. Se gostou da nossa live, do nosso encontro, compartilhe com amigos, parentes, familiares. E nos vemos Você está na vendo? próxima live. Gostou? Mande adiante a gravação. Tá? Fazer o bem faz bem. Saúde e sucesso, gente. Daqui a Tchau, 14 tchau.
E nós vamos estar ao vivo, tá? Próxima segunda, estou no Panamá, voltando para o Brasil. Tá bom? Um abraço, saúde e Tchau, sucesso. tchau. Boa noite, Domingue. Tchau.